Por que aqueles que brilham intensamente ao redor dos poderosos frequentemente desaparecem misteriosamente, enquanto os medíocres permanecem por décadas ao lado do trono? Essa pergunta não é sobre competência, não é sobre talento e definitivamente não é sobre justiça. É sobre algo muito mais sombrio, algo que se esconde nas profundezas da psique humana e que Robert Greene apenas arranha a superfície quando nos apresenta a lei número 1 de As 48 Leis do Poder. Nunca ofusque o mestre. Mas prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além do que Greene escreveu. O que ele não te conta é que essa lei não é apenas uma estratégia política superficial. Ela é um mapa direto para a sombra psicológica, para a projeção inconsciente e para a inveja arquetípica que governa os relacionamentos de poder desde o início da civilização. E quando você entende isso, quando você realmente compreende a mecânica psicológica por trás dessa lei, você não apenas sobrevive no jogo do poder, você se torna um mestre invisível dele. Vamos começar pelo óbvio. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, nos diz que nunca devemos superar nossos superiores em talento, brilho ou conquista. Ele conta histórias de cortesãos que perderam suas cabeças literalmente por serem inteligentes demais na presença do rei, de assistentes que foram descartados, por terem uma ideia melhor que a do chefe de discípulos que foram traídos, por terem evoluído rápido demais. A explicação de Greene é pragmática e direta. Os mestres, chefes e superiores são inseguros. Eles precisam se sentir superiores. Se você os faz sentir inadequados, mesmo que involuntariamente, você se torna uma ameaça. E ameaças são eliminadas. Ponto final. Essa é a lei 1, simples, brutal e aparentemente óbvia. Mas aqui está o problema. Por que os mestres são tão inseguros? Por que um líder experiente, alguém que conquistou poder, status e reconhecimento, se sentiria ameaçado por um simples subordinado talentoso? Por que a mera presença de alguém brilhante ao seu lado desperta não admiração, não orgulho paternal, mas sim um desconforto visceral, uma necessidade primitiva de destruir aquela luz? Greene te dá a resposta superficial: insegurança. Mas ele não te explica a verdadeira origem dessa insegurança. Ele não mergulha no abismo psicológico que faz com que essa lei seja universal, atemporal e absolutamente inevitável. E é aqui que entramos na dimensão oculta dessa lei, a dimensão que Carl Jung passaria décadas estudando: a sombra. Deixa eu te explicar algo fundamental que muda completamente o jogo. Quando você brilha ao lado do seu mestre, quando você demonstra um talento excepcional, quando você resolve um problema que ele não conseguiu resolver, você não está apenas ferindo o ego dele. Você está fazendo algo muito mais perigoso. Você está ativando a sombra dele. E a sombra, meu amigo, é implacável. Ela não perdoa, não esquece e não negocia. Mas o que é exatamente essa sombra? É tudo aquilo que o seu mestre reprimiu dentro dele mesmo. São todos os potenciais não realizados, todos os talentos que ele poderia ter desenvolvido, mas não desenvolveu, todos os sonhos que ele abandonou, todas as versões superiores de si mesmo que ele traiu ao longo da vida. A sombra é o cemitério psicológico, onde seu mestre enterrou tudo aquilo que ele não teve coragem, disciplina ou oportunidade de se tornar. Agora imagine a cena. Você, jovem e talentoso, está ali fazendo exatamente aquilo que seu mestre secretamente desejou fazer quando tinha sua idade. Você está realizando o potencial que ele abortou. Você está sendo a versão dele que morreu há 20 anos atrás. E toda vez que você brilha, toda vez que você tem sucesso, toda vez que você demonstra excelência, você não está apenas sendo competente. Você está ressuscitando fantasmas. Você está abrindo o caixão da sombra dele e forçando-o a olhar para tudo aquilo que ele falhou em se tornar. E o inconsciente humano não tolera esse tipo de confronto. A reação não é consciente, não é racional, não é justa. É primitiva, automática e destrutiva. Seu mestre não pensa conscientemente. Esse subordinado está me fazendo lembrar dos meus fracassos. Preciso eliminá-lo. Não,
O processo é muito mais sutil e muito mais perigoso. Ele simplesmente começa a sentir uma aversão inexplicável por você. Ele começa a encontrar defeitos onde não existem. Ele começa a interpretar suas virtudes como arrogância, sua competência como ameaça, seu brilho como desrespeito. E aqui está o verdadeiro segredo que transforma a Lei 1 de uma simples estratégia de sobrevivência em uma ferramenta de poder supremo. Quando você entende que a Lei 1 não é sobre política externa, mas sim sobre a dinâmica interna da psique do seu mestre, você para de jogar o jogo superficial de parecer menos competente e começa a jogar o jogo profundo de gerenciar a sombra alheia. Você não precisa se diminuir, você precisa se tornar o espelho adequado. Você precisa refletir de volta para o seu mestre, não aquilo que ele falhou em ser, mas aquilo que ele acredita que é. Você precisa validar a autoimagem dele, a fantasia dele sobre si mesmo, a narrativa que ele conta para dormir em paz à noite. E quando você faz isso, quando você se torna o discípulo que confirma a grandeza do mestre, em vez de expô-la como ilusória, você não apenas sobrevive, você se torna indispensável. Mas isso é apenas o começo, porque o que Greene não te conta, o que nenhum livro de estratégia te revela, é que essa dinâmica não acontece apenas entre você e seu mestre. Ela acontece em todas as direções. A sombra não pertence apenas ao indivíduo. Ela pertence à cultura, ao grupo, à própria civilização. Existe uma sombra coletiva, uma força arquetípica que pune automaticamente qualquer um que cresça rápido demais, que brilhe forte demais, que ouse transcender a mediocridade coletiva. E essa força não precisa de conspiração, não precisa de reuniões secretas, não precisa de ordens explícitas. Ela opera através da inveja inconsciente de milhares de pessoas ao mesmo tempo, todas projetando suas sombras em você, todas sentindo aquele desconforto visceral diante do seu sucesso, todas contribuindo com pequenos atos de sabotagem, que somados destroem carreiras, reputações e vidas inteiras. Então, quando Robert Greene te diz para nunca ofuscar o mestre, ele está te dando um conselho tático válido. Mas o que eu estou te dizendo agora é que você precisa entender a arquitetura psicológica completa por trás desse conselho. Porque apenas quando você compreende a sombra, a projeção e a inveja arquetípica, você deixa de ser uma vítima cega dessas forças e se torna um operador consciente delas. E esse é o verdadeiro poder. Não o poder de obedecer cegamente à Lei 1, mas o poder de entender por que ela existe, de onde ela vem, e como usar esse conhecimento para navegar não apenas o relacionamento com seu mestre, mas toda a hierarquia social ao seu redor. Nos próximos blocos eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. A projeção da sombra no mestre. Você já parou para pensar por que algumas pessoas, ao olharem para você, sentem uma raiva inexplicável, um incômodo que elas mesmas não conseguem justificar racionalmente? Elas não te conhecem direito, você não fez nada contra elas, mas ainda assim existe uma hostilidade no ar, um julgamento silencioso, uma vontade de te diminuir. Isso não é paranoia da sua parte, é projeção. E quando você entende como a projeção funciona, você entende o mecanismo oculto que torna a Lei 1 de Robert Greene não apenas uma estratégia de sobrevivência, mas uma lei psicológica absoluta da natureza humana. Porque a verdade inconveniente é esta: seu mestre não te odeia pelo que você faz. Ele te odeia pelo que você representa dentro da psique dele. Você é uma tela em branco onde ele projeta tudo aquilo que ele não suporta reconhecer em si mesmo. Deixa eu te explicar o que é projeção de uma forma que qualquer pessoa consegue entender. Imagine que dentro de você existe um porão escuro onde você joga tudo aquilo que não quer encarar sobre si mesmo. Suas fraquezas, seus medos, suas ambições vergonhosas, seus fracassos, suas covardias, seus potenciais desperdiçados. Você tranca esse porão com 7 chaves e finge que ele não existe. Você constrói uma autoimagem bonita, aceitável, confortável. Você se conta uma história sobre quem você é, uma história onde você é o herói, a vítima ou o sábio,
Mas nunca o covarde, nunca o fracassado, nunca o medíocre, nunca o... Essa história é essencial para sua sanidade. Sem ela, você entraria em colapso. Mas aqui está o problema. O porão continua lá. E tudo que você jogou lá dentro continua vivo, pulsando, exigindo atenção. Então, o que sua mente faz? Ela projeta. Ela pega todo aquele conteúdo sombrio que você não quer reconhecer em si mesmo e joga para fora, nas outras pessoas. De repente você começa a ver nos outros exatamente aquilo que você nega em si mesmo. O mestre que nunca teve coragem de arriscar, que sempre escolheu a segurança em vez da grandeza, que traiu seus próprios sonhos por medo de falhar. Esse mestre olha para você, o discípulo ousado e talentoso, e o que ele vê? Ele não vê você. Ele vê o fantasma do jovem que ele poderia ter sido. Ele vê todas as escolhas que ele não fez. Ele vê todos os caminhos que ele não teve coragem de trilhar. E isso dói. Isso dói de uma forma primitiva, visceral, insuportável. Mas ele não pode admitir essa dor, porque admitir seria reconhecer que ele falhou, que ele desperdiçou sua própria vida, que ele traiu a si mesmo. Então o que ele faz? Ele transforma essa dor em raiva e projeta essa raiva em você. De repente, você não é mais o discípulo talentoso. Você é o arrogante. Você é o ambicioso perigoso. Você é a ameaça que precisa ser neutralizada. E tudo isso acontece no piloto automático do inconsciente dele. Ele não está mentindo conscientemente. Ele realmente acredita que você é o problema. Agora vamos tornar isso mais concreto. Pensa em exemplos históricos, situações reais onde essa dinâmica se manifesta. O mentor que dedicou décadas ao seu ofício, que sacrificou tudo para chegar onde está, de repente recebe um jovem aprendiz com talento natural. Esse aprendiz absorve em meses o que levou anos para o mentor dominar. O aprendiz tem ideias frescas, energia renovada, uma criatividade que o mentor perdeu há muito tempo. E o que acontece? O mentor, em vez de celebrar, começa a sabotar. Ele esconde informações importantes. Ele não apresenta o aprendiz aos contatos certos. Ele cria tarefas impossíveis para fazê-lo falhar. E quando confrontado, o mentor tem 1000 justificativas racionais. O aprendiz é imaturo, precisa aprender humildade, não está pronto. Precisa pagar suas dívidas com o tempo, assim como o mentor pagou. Mas a verdade real, a verdade inconsciente, é que o aprendiz ativou a sombra do mentor. O aprendiz está vivendo a vida que o mentor sonhou viver, mas sem o sofrimento que o mentor acredita ser necessário. E isso é intolerável para a psique do mentor. Ou pensa no chefe corporativo que chegou ao topo através de política, de bajulação, de anos de mediocridade estratégica. Ele não é brilhante, ele é sobrevivente. Ele não construiu nada de real. Ele escalou a hierarquia evitando riscos e culpando outros pelos erros. De repente entra na equipe dele um subordinado genuinamente competente, alguém que resolve problemas de verdade, que tem ideias inovadoras, que a alta administração começa a notar. O que o chefe sente? Pânico. Porque aquele subordinado está expondo, sem dizer uma palavra, que o chefe é uma fraude. O subordinado está sendo aquilo que o chefe sempre fingiu ser. E mais uma vez, o chefe não pensa conscientemente. Esse cara está me expondo como medíocre. Preciso destruí-lo. Não. Ele simplesmente começa a sentir que o subordinado é politicamente perigoso, que não é um jogador de equipe, que tem uma agenda oculta, que não respeita a hierarquia. A projeção transforma competência em ameaça, talento em arrogância, iniciativa em insubordinação. E aqui está a parte mais sinistra desse mecanismo. A projeção é completamente invisível para quem a está fazendo. O mestre realmente acredita que você é o problema. Ele não está fingindo, não está sendo maquiavélico conscientemente. Ele genuinamente percebe você como uma ameaça, como alguém que precisa ser contido. E quanto mais você tenta provar sua lealdade, sua competência, seu valor, mais você alimenta a projeção dele. Porque cada demonstração de excelência da sua parte é mais uma prova para o inconsciente dele de que você é aquilo que ele falhou em ser. É um ciclo vicioso.
Você não pode vencer argumentando. Você não pode vencer sendo melhor. Você só pode vencer entendendo o jogo em um nível mais profundo. Então, o que fazer? Como sobreviver quando você é o alvo da projeção da sombra do seu mestre? A primeira coisa é entender que isso não é pessoal, mesmo que pareça extremamente pessoal. O mestre não está reagindo a você como indivíduo. Ele está reagindo ao símbolo que você representa no teatro interno da psique dele. Você é um personagem na história inconsciente dele, não uma pessoa real. Então a estratégia não é convencê-lo de que você não é uma ameaça. A estratégia é reescrever o papel que você representa na história dele. Em vez de ser o jovem talentoso que o faz sentir inadequado, você precisa se tornar o discípulo leal que valida a grandeza dele. Em vez de demonstrar que você não precisa dele, você precisa demonstrar que tudo que você alcança é resultado dos ensinamentos dele, do ambiente que ele criou, da sabedoria que ele compartilhou. Isso não é bajulação vazia. É gerenciamento estratégico da projeção. Você continua sendo excelente, continua sendo competente, continua crescendo, mas você enquadra toda a sua excelência de uma forma que engrandece o mestre em vez de diminuí-lo. Você faz ele se sentir como o pai do seu sucesso, não como a vítima dele. E quando você faz isso com maestria, algo fascinante acontece. A projeção dele sobre você muda. Você deixa de ser o fantasma dos sonhos mortos dele e se torna o filho simbólico que realiza a grandeza que ele sempre soube que estava dentro dele, mas que as circunstâncias da vida nunca permitiram manifestar. Você se torna a prova viva de que ele foi um grande mestre, de que ele teve impacto, de que ele importou. E quando você ocupa esse lugar simbólico na psique dele, você se torna intocável. Mas cuidado, porque existe um segundo nível dessa dinâmica que a maioria das pessoas nunca percebe. A projeção não acontece apenas do mestre para o discípulo. Ela também acontece do discípulo para o mestre. Quantos discípulos projetam no mestre uma perfeição que ele não tem? Quantos subordinados veem no chefe um pai idealizado, um herói, um salvador? E quando o mestre inevitavelmente falha em corresponder a essa projeção idealizada, quantos discípulos se tornam amargos, traídos, vingáticos? Você vê, a projeção é uma rua de mão dupla. E se você não está consciente das suas próprias projeções, você vai inevitavelmente sabotar a si mesmo. Você vai exigir do mestre algo que ele nunca prometeu ser. E quando ele falhar em ser seu pai perfeito, você vai se tornar o filho rebelde que precisa destruir o pai para se libertar. E adivinha o que acontece então? Você ativa a sombra dele de uma forma ainda mais destrutiva. Você se torna não apenas a ameaça de competência, mas a ameaça de traição. E traidores não são apenas descartados, eles são aniquilados. Então a verdadeira maestria da Lei 1 não está apenas em não ofuscar o mestre. Está em gerenciar conscientemente a dança de projeções mútuas que acontece em todo relacionamento de poder. Está em reconhecer quando você é o alvo da sombra dele e quando ele é o alvo da sombra sua. Está em navegar esse campo minado psicológico com a precisão de um neurocirurgião, sabendo exatamente quando recuar, quando avançar, quando brilhar e quando desaparecer. E isso nos leva ao próximo nível dessa compreensão: a inveja arquetípica. Porque a projeção explica a dinâmica individual entre você e seu mestre. Mas existe uma força muito maior operando aqui, uma força coletiva, ancestral, mitológica. E é sobre isso que vamos falar agora: a inveja arquetípica e o self do discípulo. Por que civilizações inteiras conspiram inconscientemente para destruir seus próprios gênios? Por que os inovadores são ridicularizados e os visionários executados, sempre pela mesma massa medíocre que depois ergue estátuas em sua homenagem? Não é ignorância nem medo do novo. É algo mais profundo. A inveja arquetípica, a força invisível que mantém a humanidade presa à mediocridade coletiva, punindo qualquer um que ouse transcender o rebanho. E se você não compreender como ela opera, será devorado pela sombra coletiva, por mais talentoso e cauteloso que seja.
O arquétipo é um padrão universal de comportamento que existe no inconsciente coletivo. São histórias primordiais que moldam nossa percepção. O herói, a mãe, o sábio, o trickster, a sombra. Um dos mais poderosos e destrutivos é o arquétipo da inveja coletiva contra o indivíduo excepcional. Todas as culturas contam a mesma história com rostos diferentes. Prometeu roubando o fogo e sendo punido, Ícaro voando alto demais, o alto pop síndrome escandinavo, o puxar o tapete brasileiro. Não é moralidade cultural, é defesa psicológica coletiva. A mediocridade precisa destruir a excelência para se preservar. Quando alguém se destaca, ameaça a autoimagem dos outros. Se você pode voar e eles não, ou você é especial, o que fere o ego igualitário, ou eles são covardes e medíocres, insuportável. Então o coletivo cria uma terceira explicação. Você é arrogante, trapaceiro, privilegiado, moralmente errado. E uma vez consolidada essa narrativa, sua destruição é automática. A Lei 1 de Robert Greene se conecta diretamente a isso. Ao ofuscar o mestre, você não fere só o ego de um indivíduo, mas uma lei arquetípica da hierarquia humana. Está quebrando o contrato invisível que diz: quem está em cima deve permanecer em cima, e quem está embaixo deve subir devagar para não ameaçar ninguém. Subir rápido demais ativa a sombra coletiva, não só do mestre, mas de colegas, superiores e subordinados, que inconscientemente se unem para te sabotar com pequenos gestos de hostilidade. Veja no mundo corporativo. Entra um funcionário excepcional. Trabalha mais, cria soluções, impressiona. Logo os outros sussurram. Quer aparecer demais? Não é de equipe? Começam a excluí-lo de reuniões, negam informações, distorcem méritos. Quando erra, amplificam o erro como prova de fraude. Não é maldade individual, é a inveja arquetípica operando. Na academia, o mesmo padrão. Um jovem desafia paradigmas e a comunidade reage com desprezo disfarçado de rigor. Procuram falhas, atacam a metodologia, desqualificam o pesquisador. Não porque o trabalho é ruim, mas porque revela o quanto os outros estiveram errados por décadas. A sombra coletiva é implacável, e mesmo que você jogue tudo certo com seu mestre, leal, humilde, cuidadoso, ainda pode ser destruído pela inveja do grupo. O perigo não está apenas na relação direta, mas nas forças ao redor. Os colegas plantam dúvidas. Os rivais do mestre te usam como arma, e o mestre, pressionado pela energia coletiva, acaba sacrificando você para restaurar a harmonia. Qual é a solução? Crescer sem parecer ameaça, tornar-se essencial ao sistema de forma tão integrada que descartá-lo seria mais doloroso do que mantê-lo, e ao mesmo tempo, parecer inofensivo o bastante para não ativar a resposta imune do coletivo. É uma dança sutil de poder e invisibilidade. Na prática, nunca reivindique crédito diretamente. Atribua seus sucessos à visão do mestre, à cultura da equipe. Faça os outros brilharem também. Distribua vitórias. Construa alianças. Crie uma competência tão única que o sistema dependa de você. Assim você deixa de ser um rival e se torna uma infraestrutura viva. Mas cuidado! Se fizer isso de forma mecânica e artificial, será visto como manipulador, e a sombra te punirá. A maestria verdadeira exige integrar sua própria sombra, reconhecer sua ambição e desejo de reconhecimento. Fingir humildade apenas gera falsidade perceptível. O inconsciente coletivo detecta a falsidade com precisão cirúrgica. A resposta, então, não é esconder sua luz, mas fundi-la à do grupo, transformar sua ambição em contribuição. Servir de modo que seu crescimento e o do coletivo sejam o mesmo movimento. Quando isso acontece, você transcende o papel de ameaça e encarna o herói arquetípico, o discípulo que honra o mestre e o supera sem traí-lo, o inovador que reforma o sistema por dentro. Mas há um risco final: perder o contato com o self. Na psicologia junguiana, o self é o centro organizador da psique, sua essência sem máscaras. Ao jogar esse jogo de sombras e hierarquias,
você pode se tornar apenas uma performance política. E se isso ocorre, pode até vencer socialmente, mas perde a alma no processo. A verdadeira maestria é permanecer conectado ao self mesmo enquanto usa máscaras estratégicas. Jogar o jogo conscientemente, sem se confundir com ele. Nos próximos blocos, veremos como manter essa centelha intacta e como transformar a inveja arquetípica em combustível para a individuação. Estratégia de aplicação, fusão e fechamento. Como você se torna o tipo de pessoa que domina simultaneamente a lei? De Robert Greene e a integração da própria sombra junguiana, transformando-se não em um sobrevivente desesperado das hierarquias de poder, mas em um operador consciente das forças arquetípicas que governam toda a interação humana. Essa é a questão que separa aqueles que meramente obedecem às leis do poder daqueles que as transcendem. Porque entenda uma coisa: você pode passar a vida inteira sendo o discípulo obediente, nunca ofuscando seu mestre, sempre recuando, sempre se diminuindo, e ainda assim terminar sua existência como um subordinado irrelevante que nunca realizou seu potencial. Ou você pode aprender a dançar com as sombras, a navegar as correntes da inveja arquetípica e construir poder real enquanto simultaneamente permanece invisível para os mecanismos destrutivos que destroem os ambiciosos ingênuos. A diferença entre esses dois destinos não está no quanto você trabalha, nem no quanto você é talentoso. Está na sua capacidade de integrar conscientemente a sabedoria do poder externo com a sabedoria do autoconhecimento interno. Então vamos começar pela fusão prática dessas duas dimensões. Robert Greene te ensina a nunca ofuscar o mestre, porque mestres inseguros destroem subordinados brilhantes. Essa é a camada superficial, a tática de sobrevivência. Mas agora que você entende que a insegurança do mestre vem da sua sombra projetada, que o desconforto dele é resultado de você ativar tudo aquilo que ele reprimiu sobre si mesmo, você pode ir além da simples obediência cega. Você pode se tornar um terapeuta inconsciente do mestre. Você pode aprender a ler os sinais da sombra dele, identificar quais aspectos da sua excelência especificamente ativam os demônios internos dele, e então, calibrar sua performance de forma cirúrgica. Se o mestre reprimiu sua própria criatividade e se tornou um burocrata rígido, então você não demonstra criatividade selvagem na frente dele, você demonstra criatividade disciplinada que respeita as estruturas que ele criou. Se o mestre reprimiu sua própria ambição e se vendeu como o servo leal do sistema, então você não demonstra ambição nua. Você demonstra ambição canalizada para os objetivos que ele define. Você está sendo estratégico? Sim, mas você também está sendo psicologicamente sofisticado de uma forma que a maioria das pessoas nunca alcança. E aqui está o truque supremo que transforma essa estratégia de defensiva em ofensiva. Quando você se torna hábil em gerenciar a sombra do seu mestre, quando você consegue validar a autoimagem dele, enquanto simultaneamente cresce e se desenvolve, você não está apenas evitando ser destruído, você está se tornando emocionalmente indispensável para ele. Porque o que todo ser humano desesperadamente deseja, especialmente pessoas em posições de poder que estão constantemente lidando com suas próprias inseguranças, é alguém que os faça sentir adequados, validados, eficazes. A maioria dos subordinados faz o oposto. Eles inconscientemente fazem o superior se sentir ameaçado, inadequado, inseguro. Mas você, armado com esse conhecimento da sombra e da projeção, você se torna a presença que acalma a ansiedade existencial do mestre. Você se torna o espelho que reflete de volta para ele a versão idealizada que ele deseja ser. E quando você ocupa esse papel, você acumula um tipo de poder que nenhuma competência técnica poderia te dar. O poder emocional e psicológico sobre a pessoa que formalmente tem poder hierárquico sobre você. Mas lembra do que falamos no bloco anterior sobre a inveja arquetípica? Você não está lidando apenas com um mestre individual. Você está lidando com um ecossistema inteiro de pessoas, cada uma com suas próprias sombras, suas próprias inseguranças, seus próprios medos. Então,
A estratégia completa exige que você aplique o mesmo princípio em múltiplas direções simultaneamente. Com seus pares, você não compete abertamente, você colabora de forma estratégica, distribuindo pequenas vitórias que os fazem se sentir valorizados, enquanto você acumula as grandes vitórias invisíveis. Com os subordinados, se você tiver algum, você não esmaga com autoridade. Você desenvolve genuinamente, porque subordinados gratos são os melhores guardiões da sua reputação quando os rumores começam a circular. Com os superiores acima do seu mestre direto, você é sempre deferente e transparente, nunca criando a impressão de que você está fazendo manobras políticas pelas costas do seu mestre, porque a pior coisa que pode acontecer é seu mestre descobrir através de terceiros que você tem relacionamentos com pessoas acima dele na hierarquia. Agora, a parte mais difícil de tudo isso, a parte que a maioria das pessoas falha completamente, é fazer tudo isso sem perder a si mesmo no processo. Porque existe um perigo real aqui, um perigo que ninguém fala abertamente. Se você se torna bom demais em gerenciar as sombras alheias, bom demais em ser o camaleão político que reflete de volta o que cada pessoa quer ver, você pode acordar um dia e perceber que você não sabe mais quem você é. Você se tornou apenas uma coleção de máscaras sociais, uma performance vazia, um político sem substância. E isso, meu amigo, é uma morte psicológica muito mais profunda do que qualquer derrota política externa. Então, a verdadeira maestria exige que você simultaneamente jogue esse jogo externo de poder, enquanto mantém uma conexão férrea com seu self interno, com seus valores reais, com seus objetivos genuínos. Como você faz isso? Como você permanece autêntico enquanto é estratégico? A resposta está em integrar sua própria sombra antes de tentar gerenciar a sombra dos outros. Integrar a sombra significa reconhecer e aceitar todos os aspectos de você mesmo que você foi ensinado a reprimir. Sua ambição, sua vaidade, sua necessidade de reconhecimento, seu desejo de poder, seus impulsos egoístas, suas fantasias de grandeza. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira negando que tem esses impulsos. Elas vão construir uma autoimagem de humildade, de altruísmo, de serviço desinteressado, e vão reprimir tudo que contradiz essa imagem. E então, inevitavelmente, esses impulsos reprimidos vão vazar de formas destrutivas. Sabotagem inconsciente, ressentimento passivo-agressivo, explosões irracionais de raiva, ou pior, uma amargura silenciosa que corrói a alma ao longo de décadas. Mas quando você integra sua sombra, quando você reconhece conscientemente, sim, eu sou ambicioso, sim, eu quero poder, sim, eu quero ser reconhecido, e não há nada moralmente errado com isso. Algo poderoso acontece. Você para de precisar mentir para si mesmo. E quando você para de mentir para si mesmo, você ganha uma clareza estratégica que pessoas em negação nunca alcançam. Porque veja bem, ambição não é o problema. Ambição cega é o problema. Ambição não integrada, ambição que você não reconhece em si mesmo, ambição que você disfarça de altruísmo, essa sim é destrutiva. Mas ambição consciente, ambição que você reconhece, aceita e direciona estrategicamente, essa é uma força criativa poderosa. O mesmo vale para todos os outros aspectos da sombra. Raiva não é o problema. Raiva reprimida que vaza como ressentimento é o problema. Egoísmo não é o problema. Egoísmo negado que se disfarça de bondade é o problema. Quando você traz tudo isso para a luz da consciência, quando você para de lutar contra si mesmo, você libera uma quantidade enorme de energia psíquica que antes estava sendo desperdiçada em repressão e negação. E essa energia pode ser canalizada para seus objetivos reais. E aqui está a conexão final, a síntese completa entre a Lei 1 de Greene e a psicologia junguiana da sombra. Quando você integra sua própria sombra, você para de projetar nos outros. Você para de ver no seu mestre um pai idealizado que precisa te validar. Você para de ver nos seus pares competidores que precisam ser derrotados.
Você para de ver nos seus subordinados ferramentas que precisam ser exploradas. Você começa a ver todos eles como seres humanos complexos, cada um lidando com suas próprias sombras, suas próprias inseguranças, seus próprios medos. E essa mudança de percepção muda tudo. Porque agora você não está mais jogando contra essas pessoas, você está jogando com elas. Você não está mais tentando vencer um jogo de soma zero. Você está criando um jogo onde todos podem ganhar de formas diferentes e onde você estrategicamente posiciona suas vitórias de forma que elas sejam invisíveis ou aceitáveis para a sombra coletiva. Então, a aplicação final, a estratégia suprema que une tudo, é esta. Você se torna o líder invisível. Você não busca o título, não busca o reconhecimento público, não busca estar no topo da hierarquia formal. Você se torna a pessoa que todos os líderes formais consultam, a pessoa cuja opinião importa, a pessoa cujo apoio é necessário para qualquer iniciativa ter sucesso. Você se torna o poder por trás do trono, não o rei. E por que isso funciona? Porque você nunca ativa a inveja arquetípica. Você nunca é visto como ameaça pela sombra coletiva. Você é visto como o conselheiro leal, o executor competente, o apoiador essencial. E enquanto todos os outros estão lutando por posições formais, queimando capital político, fazendo inimigos, você está silenciosamente acumulando influência real, construindo uma rede de lealdades, desenvolvendo uma reputação de confiabilidade. E quando chega o momento certo, quando a oportunidade se apresenta, você pode dar o salto para a posição formal de poder de uma forma que parece natural, inevitável, merecida, sem ativar a resistência automática que destrói os ambiciosos óbvios. Mas deixa eu ser absolutamente claro sobre algo. Essa estratégia não é para todo mundo. Ela exige um nível de autoconhecimento, de disciplina psicológica, de paciência estratégica que a maioria das pessoas simplesmente não tem. É muito mais fácil ser o subordinado obediente que nunca cresce, ou o rebelde impulsivo que é destruído pela sombra coletiva. O caminho do meio, o caminho da integração consciente, é o mais difícil. Ele exige que você constantemente observe a si mesmo, que você reconheça seus próprios padrões de projeção, que você administre tanto suas ambições internas quanto as percepções externas. É um trabalho psicológico constante, mas os frutos desse trabalho são extraordinários. Você se torna alguém que não apenas sobrevive nos jogos de poder, mas que transcende esses jogos. Você se torna alguém que acumula poder real sem sacrificar sua integridade interna. Você se torna alguém que cresce sem destruir os outros e sem ser destruído. E é aqui que eu te convido para ir mais fundo. Se tudo isso ressoou com você, se você reconhece que existe uma dimensão psicológica profunda por trás de todas as dinâmicas de poder, se você quer desenvolver não apenas habilidades políticas externas, mas também a maestria interna da sombra, então você precisa fazer parte de um círculo de pessoas que está nessa mesma jornada. Porque esse conhecimento não é apenas teórico. Ele precisa ser vivido, praticado, refinado através da experiência real. E você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de um espaço onde pode explorar essas dinâmicas sem julgamento, onde pode reconhecer suas próprias sombras sem ser punido por isso, onde pode aprender com outras pessoas que também estão integrando o poder com autoconhecimento. Esse é o trabalho que eu faço. Esse é o círculo que eu cultivo. Não é para as massas. Não é para quem quer fórmulas fáceis ou vitórias rápidas. É para quem entende que o verdadeiro poder vem da profundidade psicológica, não da superficialidade tática. Se isso é você, você sabe o que fazer. Revelações finais e a síntese definitiva. Existe uma verdade sobre poder que ninguém te conta nas escolas de negócios, nos livros de autoajuda ou nos seminários de liderança. E essa verdade é tão simples quanto devastadora. Todo império humano, toda hierarquia social, toda estrutura de dominação está fundamentada não em competência, não em mérito, não em justiça, mas em um contrato psicológico invisível, onde todos concordam em não expor as sombras uns dos outros. Pensa nisso.
Pensa em quantas organizações sobrevivem não porque são eficientes, mas porque todos os membros concordaram tacitamente em não questionar as incompetências do chefe, em não revelar as fraudes do departamento financeiro, em não expor a mediocridade generalizada. E quando alguém quebra esse contrato, quando alguém brilha forte demais e involuntariamente expõe a escuridão coletiva, esse alguém não é promovido por sua honestidade. Ele é expulso por quebrar o pacto silencioso. A Lei 1 de Robert Greene é apenas a superfície desse fenômeno. O que realmente está acontecendo é que toda a estrutura social humana é um teatro elaborado onde todos fingem ser mais competentes, mais nobres, mais eficazes do que realmente são. E o seu papel, se você quer sobreviver e prosperar, não é expor essa fraude coletiva. É sustentá-la enquanto estrategicamente acumula poder real por trás da cortina. Mas aqui está o que torna essa verdade ainda mais fascinante. As pessoas que melhor entendem isso, as pessoas que alcançam os níveis mais altos de poder, não são necessariamente as mais inteligentes ou as mais trabalhadoras. São as que possuem a maior inteligência emocional e psicológica. São as que entendem intuitivamente as dinâmicas da sombra, mesmo que nunca tenham lido Jung, mesmo que nunca tenham estudado psicologia. Elas simplesmente sabem, através de alguma combinação de experiência e sensibilidade natural, como navegar as inseguranças alheias sem ativá-las. Elas sabem quando falar e quando calar, quando brilhar e quando desaparecer, quando reivindicar crédito e quando distribuí-lo generosamente. E o mais interessante, muitas dessas pessoas não fazem isso de forma maquiavélica ou calculista. Elas fazem de forma genuína porque elas realmente se importam com as pessoas ao redor. Porque elas entendem que validar os outros não é fraqueza, é poder. Quando você faz alguém se sentir valorizado, importante, reconhecido, você está criando uma dívida emocional profunda. E dívidas emocionais são muito mais valiosas que dívidas financeiras, porque elas não podem ser quantificadas, não podem ser quitadas com um pagamento, e frequentemente duram uma vida inteira. Agora deixa eu te contar algo sobre a inveja arquetípica que vai mudar como você vê o mundo. A inveja não é apenas um sentimento individual negativo que algumas pessoas ruins carregam. A inveja é uma força evolutiva que moldou o desenvolvimento da consciência humana. Pensa nas sociedades tribais primitivas. Se alguém acumulava muito mais recursos que os outros, se alguém se destacava dramaticamente, se alguém quebrava a igualdade do grupo, essa pessoa era vista como uma ameaça existencial à sobrevivência coletiva. Porque recursos são finitos, porque poder concentrado é perigoso, porque hierarquias rígidas podem destruir a coesão do grupo. Então a inveja coletiva funcionava como um mecanismo regulatório, punindo automaticamente quem crescia rápido demais, mantendo todos dentro de uma faixa aceitável de diferenciação. E mesmo que a humanidade tenha evoluído tecnologicamente, mesmo que tenhamos criado civilizações complexas onde a desigualdade é institucionalizada, esse mecanismo psicológico primitivo permanece ativo no nosso inconsciente coletivo. Quando você entende isso, você entende por que a meritocracia é uma ilusão, por que o melhor nem sempre vence, por que competência não é suficiente, porque você está lutando contra milhões de anos de programação evolutiva que pune quem se destaca demais. Então, o que os verdadeiros mestres do poder fazem? Eles não lutam contra essa força. Eles trabalham com ela. Eles entendem que a inveja arquetípica é como a gravidade. Você não a elimina. Você aprende a voar apesar dela. Ou melhor, você aprende a usá-la a seu favor. E como você faz isso? Você se torna o campeão do coletivo em vez da ameaça ao coletivo. Você enquadra suas conquistas não como vitórias pessoais, mas como vitórias do grupo. Você atribui seu sucesso não ao seu talento individual, mas às oportunidades que o sistema te deu, aos mentores que te guiaram, à equipe que te apoiou. E você faz isso não apenas com palavras, mas com ações concretas, que demonstram que você realmente acredita nisso. Você compartilha recursos, você cria oportunidades para outros, você eleva pessoas ao seu redor.
E quando você faz isso de forma consistente, algo mágico acontece. A inveja arquetípica, que naturalmente surgiria contra você, é redirecionada. As pessoas param de te ver como a ameaça egoísta e começam a te ver como o líder generoso. E liderança baseada em generosidade genuína é o tipo mais poderoso e mais duradouro de liderança que existe. Mas aqui está a nuance crucial que separa a manipulação da maestria autêntica. Isso só funciona se for genuíno. Se você está fingindo generosidade enquanto secretamente despreza as pessoas que você está ajudando, se você está distribuindo favores apenas como investimentos calculistas, esperando retorno, se você está validando os outros apenas para manipulá-los, eventualmente você será exposto. Por quê? Porque o inconsciente humano é extraordinariamente hábil em detectar incongruência. As pessoas podem não saber conscientemente que você está fingindo, mas elas vão sentir algo errado. Elas vão captar microexpressões faciais que contradizem suas palavras, vão perceber hesitações sutis, vão sentir uma falta de calor genuíno. E uma vez que você perde a confiança emocional das pessoas, uma vez que você é marcado como manipulador, é quase impossível recuperar. Então a verdadeira estratégia não é aprender a fingir generosidade ou empatia, é desenvolver generosidade e empatia genuínas, enquanto também mantém consciência estratégica. É ser simultaneamente autêntico e inteligente. E isso só é possível quando você integrou sua própria sombra, quando você não está mais em guerra interna entre suas necessidades egoístas e seus impulsos altruístas. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso se manifesta na prática. Imagine 2 discípulos trabalhando para o mesmo mestre poderoso. O primeiro discípulo leu as 48 leis do poder e entendeu superficialmente a lei 1. Então ele estrategicamente sempre se diminui, sempre dá crédito ao mestre, sempre evita brilhar. Mas ele faz isso de forma mecânica, ressentida. Internamente ele se sente superior ao mestre. Ele acredita que está apenas jogando um jogo político necessário. Ele secretamente despreza a insegurança do mestre. O segundo discípulo também entende a lei 1, mas ele foi mais profundo. Ele entende a dinâmica da sombra. Ele reconhece que o mestre, apesar de suas falhas, carrega décadas de experiência, cicatrizes de batalhas, sabedoria que só o tempo ensina. Ele genuinamente respeita o mestre, mesmo reconhecendo suas limitações. Então, quando o segundo discípulo dá crédito ao mestre, ele faz isso com uma autenticidade que o primeiro nunca consegue imitar. E adivinha qual dos 2 discípulos o mestre eventualmente favorece? Adivinha qual dos 2 o mestre promove, protege, investe? O segundo. Sempre o segundo. Porque o inconsciente do mestre detecta a diferença, mesmo que conscientemente ele não saiba explicar por quê. E isso nos leva à síntese final, à compreensão completa que une tudo o que discutimos ao longo desse vídeo. A Lei 1 de Robert Greene não é apenas uma tática de sobrevivência política, é um convite para um trabalho psicológico profundo. É um espelho que te mostra que, se você se sente sufocado pela necessidade de não ofuscar seu mestre, se você se sente ressentido por ter que esconder seu talento, se você se sente injustiçado pela dinâmica hierárquica, você ainda não integrou sua própria sombra. Porque quando você integra sua sombra, quando você reconhece e aceita todas as suas contradições internas, quando você para de precisar provar seu valor para validar seu ego, você descobre algo libertador. Você pode servir sem se sentir inferior. Você pode obedecer sem se sentir diminuído. Você pode trabalhar sob alguém sem perder seu senso de identidade. E, paradoxalmente, é exatamente quando você alcança esse estado interno que você se torna verdadeiramente perigoso no jogo do poder externo. Porque agora, você não está mais jogando de uma posição de necessidade desesperada. Você está jogando de uma posição de integridade interna. E integridade interna é a fundação de todo poder duradouro. Então aqui está a verdade final. A revelação que eu quero que você leve deste vídeo. O verdadeiro domínio da lei 1 não está em aprender a esconder sua luz.
Está em aprender a brilhar de uma forma que ilumina os outros, em vez de ofuscá-los. Está em desenvolver uma presença que eleva todos ao redor em vez de diminuí-los. Está em se tornar o tipo de pessoa cuja excelência não ameaça os outros, porque ela convida os outros a também crescerem. E isso não é altruísmo ingênuo. Isso é estratégia suprema. Porque quando você se torna esse tipo de pessoa, quando você domina sua própria sombra tão completamente que sua presença acalma, em vez de ativar as sombras alheias, você transcende o jogo que todos os outros estão jogando. Você não está mais competindo pela validação do mestre. Você se tornou o mestre da sua própria psique. E mestres da própria psique não precisam ofuscar ninguém para brilhar. Eles brilham naturalmente, inevitavelmente, e de uma forma que o mundo não consegue destruir, porque não consegue entender a fonte daquele poder. E é aqui que nossa jornada conjunta realmente começa. Porque tudo que você ouviu neste vídeo é apenas o mapa. O território real é o trabalho interno que você precisa fazer, as sombras que você precisa integrar, as projeções que você precisa reconhecer, os padrões inconscientes que você precisa trazer para a luz. E esse trabalho não pode ser feito sozinho, não pode ser feito através de mais consumo passivo de conteúdo, não pode ser feito lendo mais livros ou assistindo mais vídeos. Ele precisa ser feito em comunidade com outras pessoas, que também estão nessa jornada em um espaço onde é seguro explorar suas próprias trevas sem ser julgado, onde é possível praticar essas habilidades psicológicas em tempo real, onde você tem espelhos humanos que te mostram seus pontos cegos. Se você sentiu que algo despertou dentro de você durante este vídeo, se você reconhece que existe uma dimensão mais profunda do poder que você precisa dominar, então você já sabe qual é o próximo passo. Você precisa entrar no círculo de pessoas que entende que verdadeiro poder não vem de táticas superficiais, mas de profundidade psicológica. Você precisa fazer parte de um espaço dedicado à integração da sombra e à maestria do poder consciente. E você precisa fazer isso agora, porque cada dia que você adia esse trabalho é mais um dia onde você permanece preso nos padrões inconscientes que sabotam seu crescimento. O convite está feito. A escolha é sua.